A alegria do arrependimento. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Na minha opinião, o Salmo 51 é a mais bela manifestação de arrependimento e confissão que nós temos em toda a Escritura. Pois ele apresenta não só o coração arrependido, mas também demonstra com muita profundidade vários atributos de Deus. Ao lermos o Salmo, nós temos um vislumbre da manifestação dos atributos de Deus, como sua graça, a sua misericórdia, o perdão, a justiça, a sua santidade, entre outros. E além disso, as palavras de Davi demonstram um profundo arrependimento por causa dos pecados que ele havia cometido e nos serve de exemplo em nossa própria vida. No contexto ali, Davi havia pecado contra o Senhor, tomando para si a esposa de Urias e depois, planejando a sua morte ao colocá-lo na linha de frente de batalha, ele então cometeu esse pecado contra o Senhor. E quando ele foi surpreendido pelo profeta Natã, ele reconheceu o seu erro e disse: pequei contra o Senhor, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. E após o seu reconhecimento, ele então escreve sua confissão em forma de salmo. Portanto, o que nós temos nesse texto é de grande exemplo para nós de como nós devemos nos quebrantar diante do Senhor. O nosso pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Nosso pecado é digno de punição. Mas na confissão, nós podemos encontrar de Deus o perdão e a purificação. Como 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No verso que destacamos deste salmo, Davi afirma que Deus se agrada do coração que está quebrantado. E esta verdade nós também temos em outras passagens da Escritura, como por exemplo em Tiago, capítulo 4, versículo 6, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Também em Mateus, capítulo 5, versículo 3, que nos afirma: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade em reconhecer nossos pecados nos torna bem-aventurados. O reino dos céus é ofertado àqueles que se humilham diante da presença de Deus. E em uma cultura onde muitos pensam de si além do que convém e pensam ser dignos da salvação, a verdadeira alegria é encontrada naquele que quebranta o seu coração e se arrepende dos seus pecados.